Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos então à nossa aula do nosso Paradidático, Museu da Emília. Na aula anterior, nós terminamos de fazer a leitura da peça teatral, né? Fizemos toda a leitura da nossa peça e agora vamos passar para a parte que foi adaptada em prosa. Só que antes dessa leitura, começarmos a leitura da prosa, eu quero mostrar para vocês aqui o quão interessante que tem, né? Coisa interessante que tem no nosso livrinho Museu da Emília. Após aqui o final, né, o desfecho da história, nós temos aqui algumas utilizações que a gente pode ter com o nosso livrinho ainda, né? Ele fala, ó, coloque o seu livro em pé, abra o cenário, e aqui vocês podem, ó, fazer a abertura do livro de vocês, e aqui vocês podem montar o cenário dessa historinha, né? Aqui no sítio do Pica-Pau Amarelo, tá bom? Olha que bonitinho e que interessante o finalzinho aqui da nossa peça. Na outra página nós temos aqui os recortes onde você pode montar os personagens e após a montagem você colar aqui nesse cenário e montar o cenário no seu livrinho também dessa peça teatral. Bem legal, né? Bom, na aula de hoje nós iremos então começarmos a leitura da prosa, né, que é uma peça teatral, como eu já falei para vocês. Monteiro Lobato, ele fez uma peça teatral chamada Museu da Emília, e essa peça teatral foi adaptada por Flávio de Souza, né, foi adaptada em forma de prosa. E nesse livro de vocês nós temos tanto a peça quanto a parte adaptada em prosa. Então vamos começar agora, tá? Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 1, o sossego antes da balbúrdia, e o capítulo 2, a volta da banda. Vamos lá? Aqui nós temos o sumário, tá? Ó, nós temos aqui 6 capítulos da adaptação em prosa. Vamos lá começar? Bem na página 59, capítulo 1, sossego antes da balbúrdia. A tarde ia chegando ao fim do sítio do Pica-Pau Amarelo. O sol estava cada vez mais perto do horizonte, atrás do qual ia se esconder, levando o céu do azul consigo. Dona Benta, se ouvisse um de seus netos dizendo essa frase, não deixaria de contar que, desde que um homem muito sábio chamado Copérnico teve uma brilhante ideia, a humanidade foi deixando de acreditar que o sol girava em volta da Terra. A casa do sítio estava bem silenciosa. Em todo o terreno em volta só se ouviam piados, mugidos, carcarejos, entre outras vozes de animais. Mas nenhum dos ruídos estava sendo feito pelas crianças e seus companheiros de brincadeiras, que, enquanto permaneciam acordados, estavam sempre inventando pondo em prática algum plano de aventura. A sábia avó não se espantou com a ausência das crianças. Ela estava em seu escritório, sentada em sua cadeira de pernas separadas, com a cesta de costura ao lado. Junto dela, havia também sobre a mesa uma pilha de peças de roupa de seu neto. Não sei o que Pedrinho faz dos botões, murmurou para si mesma. Toda temporada de férias é a mesma coisa. Fico consertando as roupas que ele deixa em pandarecos. Dona Benta soltou um suspiro puxado e chamou. Nastácia, Nastácia! A cozinheira respondeu lá da cozinha. Já ouvi, senhor. Sinhá, já vou indo. Sua patroa soltou mais um suspiro também puxado. Mas sorriu quando Nastácia se instalou à mesa e se pôs a descascar as batatas para a sopa que ia fazer para o jantar bem trivial, contrabalanceando com a comilança do dia anterior, que tinha sido de festa. Esta casa fica grande demais sem meus amorecos. Nem me diga, sinhá, a gente fica tonta com a barbúrdia, mas esse silêncio demasiado é até um banzo. Olhe só este paletó, além de não ter um só botão, está sem os 2 bolsos também, parece incrível. Nem me diga, murmurou Nastácia. Alguns minutos depois, eram só as 4 mãos que se mexiam lá botando. Onde andam os meninos? Onde andam? Por esses mundos afora, sinhá, fazendo quanto estripulia há, enquanto os diabretes são capazes de tudo. Tudo mesmo e mais alguma coisa. Depois que deram comigo na lua e me deixaram lá cozinhando para São Jorge e com aquele terrível dragão que me espiava e lambia os beiços com a língua de ponta de flecha. Meu Deus do céu! Nastácia fez 2 sinais da cruz. Credo, só de me lembrar disso, sinto ainda um arrepio no corpo, e se benzeu com as 2 mãos. Dona Benta ficou perdida em pensamentos, imaginando a cena. Então soltou mais um suspiro puxado e murmurou, nem me diga. Mais uma pausa só com as mãos se mexendo, e então veio a pergunta inevitável. A Emília foi também? Se foi, a Emília está virando lampiãozinha do bando. Depois se apanhou daquele boi no chifre só na testa, o tal rinoceronte? É isso.
Depois que se apanhou dona e amiga do tal rinoceronte, está uma rainha de tão mandona. Cada desaforo pra mim, sinhá, que só se vendo. Dona Benta tirou os olhos da linha, agulha e botão e exclamou indignada: é fato? Na próxima vez me avise, que eu dou um baixo nessa falta de respeito. Me medrasta de ignorante para baixo, a pestinha, como se não fosse eu que fizesse ela, que a fizesse, Nastácia. Olha a gramática. Foi a vez de a cozinheira suspirar e então dizer, ainda mais essa agora, a tal gramática, como se não fosse pouco a minha trabalheira na cozinha, com o raio do rinoceronte no quintal, me espiando o tempo inteiro, tal qual o dragão. Dona Benta interrompeu, porque teve uma estranha impressão, um mau sentimento, um peso no coração. Espere, que horas são? Tia Nastácia, que tinha vista curta, trepou em uma cadeira para ver as horas no relógio da parede. 4h30, quase hora de começar o preparo da janta. Não se assuste, sinhá, que a cambadinha não tarda aí, garanto. Você tem razão, disse a outra senhora sem muita convicção. Quando a fome aperta, vem todos ventando, que nem seja da lua. Dona Benta sorriu, porque sabia que Nastácia realmente tinha razão, e ficou bem mais tranquila. Nesses países encantados onde costumam passear ou aventurar, como eles dizem, parece que há de tudo: fadas, príncipes, viram ursos, castelos de ouros e marfim. Contudo, tem de tudo, menos comida. Às vezes, as velhas amigas riram-se e disseram juntas, nem me diga. A vista de Dona Benta estava cada vez mais fraca, mas ela sempre sabia que seus netos e companhia estavam chegando porque ouvia, mesmo se estivesse no fundo do quintal, o en que o portão fazia. Aí vem o bando! E finalizamos então o capítulo 1 da nossa prosa. Vamos então à leitura do capítulo 2, a volta da banda. Lembrando, pessoal, que vocês têm que sempre fazer, durante a leitura da prosa, fazer sempre menção e correlação à nossa leitura que fizemos lá da peça teatral. Percebam que ele adaptou, lá na peça teatral nós temos os personagens, as falas, né? As falas são relativamente curtas. Aqui ele contextualizou, incrementou, ele adaptou mesmo a peça em forma de prosa. Vamos lá então a leitura do capítulo 2, a volta da banda. Pedrinho e Narizinho entraram, seguidos por uma boneca, um sabugo de cartola e um porco com título de nobreza falando alto no atropelo. Nem queira saber, vovó. Tivemos uma aventura das mais perigosas, nas florestas dos tucanos amarelos. Sim, lá perto da casa da menina da capinha vermelha. Ela não estava em casa. A avó levou as mãos aos ouvidos atordoada. Parem, vocês me deixam tonta com tanto rebuliço. Cada um fale por sua vez. Vamos, comece, Narizinho. A menina ficou bem satisfeita de ter sido escolhida para começar a contar. Atrás dela, no canto, Emília e Visconde cochichavam em clima de conspiração, enquanto a boneca mostrava algo. Tem certeza, dona Emília? Não seja bobo, eu sei o que faço. E passou a cochichar ao ouvido do sabugo. Nastácia veio com a toalha para pôr à mesa e comentou: Tchê, isso mais parece um bando de perus. Eu sou contra, ouviu? Contra, contra, contra. 3 vezes contra, exclamou Emília, em tom de voz alto e ardido, com as mãos na cintura e o nariz torcido. Contra o que, criatura? Quis saber Dona Benta. Por que é que se diz bando e não banda? Porque sempre que tem mais uma pessoa ou coisa, o nome é sempre masculino. Lá vem você de novo com a torneira de asneiras escancarada, suspirou Narizinho. Tanta boneca teimou que Dona Benta se comprometeu a chamar de banda, em vez de bando, o grupo composto por crianças, boneca, porco e um sabugo de milho. Engrupa, em vez de grupo, Emília, e turma, em vez de turmo. Não abusa, advertiu Dona Benta. Depois de um longo suspiro puxado, continuou. Mudando de assunto, onde estava essa banda passou a tarde toda? Por é isso, vovó. Voltou a contar Narizinho. Fomos parar bem perto da casa da capinha vermelha. Mas sabe quem encontramos? O lobo, disse Pedrinho. Aquele horrível lobo que comeu a avó dela, completou a boneca bem espivetada num tom de história de horror. Tia Nastácia, que tinha parado de rir e estava se retirando para a cozinha, persignou-se ao ouvir a palavra lobo e lá ficou murmurando. Credo! A menina do narizinho arrebitado foi se alterando com o primo. E sabe o que Emília fez? Desafiou o lobo. Ele andava em pé, nas patas de trás e esticado, assim tinha mais de 2 metros de altura. E a Emília ficou lá na frente do monstrão com a cara de quem tinha fome de velha. E disse bem no focinho dele: vai lá no sítio comer Dona Benta para ver o que acontece, seu cara de coruja seca.
Assim que vimos o lobo, não quisemos saber de histórias e trepamos em uma árvore bem alta. Mas essa desmiolada desceu, plantou-se diante dele com as mãozinhas na cintura e a dizer os maiores desaforos que um lobo já se ouviu. Além de analfabeto, xingou, contribuiu o Visconde. Dona Benta assombrou-se e repreendeu. Emília, por vingança, ele é bem capaz de vir rondar aqui em casa e no mínimo me apanhar algumas galinhas. Pois que venha, retrucou a Marquesa de Rabicó. Provoquei-o de propósito e já botei o quindim de guarda na porteira de chifre armado. Assim que o lobo aparecer com aquele focinho, começar a farejar o ar para ver se tem a voz de menina aqui dentro. Tia Anastácia olhou para a Dona Benta e disse com o corpo e a voz trêmula: que história é essa de avó de menina? Esse lobo só se alimenta de avós de meninas. Comeu a avó da capinha e gostou do petisco. Que bobagem, Emília, suspirou a dona do sítio. Você bem sabe que o lobo que comeu a avó da capinha foi morto a machadadas por um lenhador. A boneca sorriu maléfica e afirmou: o lenhador não o matou bem matado. E o lobo reviveu outra vez com mais fome de velha ainda. Eu sei porque cheguei bem pertinho e vi no corpo dele os sinais das machadadas. Vendo sua avó com os olhinhos arregalados por trás detrás do óculos, Pedrinho tentou acalmá-la. Não perca tempo com essa boba, vovó. Ela não viu sinal nenhum. Era um lobo à toa, como qualquer outro. Pergunte ao Visconde. Na minha opinião, começou o Sabugo. Emília fincou as mãos na cintura com os dedos apertados. Encarou o milho com tais olhos que ele tremeu e disse justamente o contrário do que ela ia dizendo. Esse lobo era exatamente o mesmo que comeu a avó da capinha. Tia Anastácia colocou o prato que segurava sobre a mesa, com medo de que suas mãos que tremiam o deixassem cair, e exclamou: Sinhá do céu, este mundo está perdido. Nem me diga. A dona do sítio ouviu a porteira da cerca de pau a pique se abrir, nhê, 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 e se fechar, nhê, 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 e perguntou: quem será? Então, pessoal, ficamos por aqui. Até a próxima aula. Na próxima aula daremos continuidade, então, aos próximos capítulos. Acompanhando nossas redes sociais e a Agenda Edu.